Esse é um dos rostos mais conhecidos da história. É o rosto de um homem que fundou a maior rede fundamentalista islâmica do planeta. Um sujeito que foi de insurgente contra o domínio soviético no Afeganistão a um terrorista temido. É hora de falar de um dos personagens mais inesquecíveis da política internacional. Hoje passaremos a limpo a história de Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, o homem que marcou o início do terceiro milênio. A história de Bin Laden começa em Riad, capital da Arábia Saudita, no dia 10 de março de 1957. Dado seu histórico de clandestinidade, é muito comum pensarem por aí que Osama Bin Laden teria tido uma infância difícil, mas não foi esse o caso. Osama Bin Laden era filho de um sujeito chamado Mohammed Bin Laden, um nome que parece bastante comum para nós aqui no Ocidente, mas que trata-se de uma lenda do mundo árabe. Mohammed Bin Laden nasceu no Iêmen, um país pobre do Oriente Médio, e para ter uma vida melhor, imigrou para a Arábia Saudita. Este foi o país no qual ele cresceu rapidamente na vida, ficando muito próximo da realeza saudita. Ele teve mais de 50 filhos com diversas mulheres, entre eles Osama. 50 filhos é bastante coisa, né? Deve ter custado caro. Sim, com certeza, mas não foi um grande problema, porque Mohammed Bin Laden é um cara rico, mas tipo, muito rico mesmo. Bin Laden se tornou um bilionário da construção civil que foi responsável por toda a modernização da infraestrutura da Arábia Saudita. Foi ele que fundou o Saudi Bin Laden Group, uma espécie de Odebrecht saudita. Muito bem, nesse ambiente super rico em que Bin Laden cresceu, apesar de ter tido tudo do bom e do melhor, logo aos 10 anos de idade, perdeu seu pai. Por isso acabou sendo mandado para o Líbano para cursar o colegial lá pela década de 70. Com seu espírito incontrolável, Osama Bin Laden fez tudo o que tinha direito lá no Líbano. Estamos falando de prostituição, de bebidas caras, carros esportes e tudo que uma vida de um verdadeiro playboy tem a oferecer. Mas logo em 1975, deu-se início à Guerra Civil Libanesa e Osama viu a necessidade de retornar para a Arábia Saudita. Nesse retorno, Bin Laden começou a pensar sobre a vida, de que talvez não chegaria muito longe seguindo o ritmo de vida que ele possuía no Líbano. Então ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida e, é claro, do mundo. O jovem playboy resolveu frequentar aulas de religião para tomar linha na vida, e em um desses cursos acabou por conhecer um sujeito chamado Abdullah Azam. Guardem esse nome. Ao mesmo tempo, ali perto, no Afeganistão, estava havendo uma invasão da União Soviética. Dentro desses cursos islâmicos, ele foi atrás de clérigos muçulmanos para conseguir aliados numa luta contra o comunismo na região. E como já falamos, Bin Laden era um super sobrenome que trazia muitas conexões pesadas em toda a região do Oriente Médio. Bin Laden era muito próximo de um sujeito ainda vivo chamado Turki bin Faisal Al Saud, um príncipe saudita e diretor da Agência Saudita de Inteligência. Muito bem, se tem combate saudita contra comunista, quem que está faltando nessa cena? Os Estados Unidos, é claro. Por causa do establishment político saudita, no Afeganistão, ficou definida a aliança Osama Bin Laden, governo saudita e CIA. Osama acabou por ajudar no treinamento de diversos grupos guerrilheiros jihadistas que lutavam contra a União Soviética. Inclusive, Osama até ganhou o título de guerreiro antissoviético aqui na imprensa ocidental. Beleza então, é justamente aí, nesse processo de financiamento da luta antissoviética, que começaram inúmeras discussões morais sobre a atuação da CIA e dos Estados Unidos em questões relativas à sua atuação no Oriente Médio e na Ásia Central. Até que ponto não foi o dinheiro americano que fundiou todo o sistema jihadista internacional? Estamos falando do Talibã, da Al-Qaeda, do Osama, facções Mujahideen. Como é que funcionou a passagem desses grupos de aliados anti-soviéticos para inimigos terroristas? Quando foi que isso aconteceu? Essas são boas perguntas que eu não tenho como te responder. Mas enfim, o fato é que Osama Bin Laden viu sua importância ser cada vez maior para o tabuleiro do mundo islâmico.
O dinheiro dos Estados Unidos e dos aliados foi bem útil para Osama, que fundou uma instituição juntamente com Abdullah Azam chamada Maktab al-Khidmat, ou MAC, conhecida como Direção dos Serviços Afegãos. Era basicamente a institucionalização da atuação dos mujahidins contra os soviéticos com a bênção da ISI, a CIA paquistanesa. E o contato próximo do MAC com os guerrilheiros fez com que Osama moldasse ainda mais seu pensamento fundamentalista e paranoico. O MAC, em termos ideológicos, era como se fosse um PMDB de jihadistas, ou seja, tinha jihadista de tudo quanto é tipo envolvido. Tratava-se de uma aliança fundamentalista de inúmeros países que não necessariamente possuíam uma linha comum internacional. Bin Laden também colocou muito dinheiro em um país muçulmano cheio de fundamentalistas chamado Sudão. E ali, pelos idos da década de 80, Osama já estava posicionado no extremo do fundamentalismo. Então, chegou à conclusão de que não era só comunista que deveria ser combatido, ele queria mesmo um mundo fundamentalista islâmico. Daí, decidiu se voltar contra os ocidentais, os judeus e os xiitas. E foi aí que ele organizou, em 1938, junto com seu velho amigo Abdullah Azam, a Frente Internacional pelo Jihad contra os judeus e os cruzados, popularmente conhecido como a Base, ou melhor, a temida Al-Qaeda. Osama se mostrou muito talentoso em formar uma rede internacional. Rapidamente, captou ex-combatentes afegãos, se mostrou presente no Egito, na Líbia e na Argélia. Depois, em 1988, ele fez um movimento que surpreendeu todo mundo. Ele rompeu com os antigos aliados da família real saudita. Nossa, mas por que ele faria isso? Bom, pois eles eram muito próximos dos Estados Unidos e fatalmente cairiam na ocidentalização e no pecado. Essa decisão surpreendeu a família real, que acabou dando um título de persona não grata para Osama Bin Laden. Mesmo assim, na Guerra do Golfo, acabou oferecendo ajuda ao seu país para combater o socialista secular Saddam Hussein, o que, na década de 90, restabeleceu seus laços no Afeganistão. Bin Laden se aproximou de Mullah Omar, chefe do Talibã, e ajudou na causa da tomada de poder pelo grupo em 1996. Em troca, o Talibã permitiria uma base fixa da organização de Bin Laden em Cabul. Ironicamente, ambos os lados foram muito financiados pelo Ocidente na luta contra o anticomunismo, o que acabou possibilitando essa conexão. Bom, com a base estabelecida, Osama poderia finalmente operar como terrorista. Em 7 de agosto de 1998, a Al-Qaeda surpreende negativamente os Estados Unidos. Em Nairobi, capital do Quênia, em Dar es Salaam e na Tanzânia, 2 carros-bombas são explodidos na frente das embaixadas dos Estados Unidos, em um atentado que matou muita gente. No final, cerca de 256 pessoas, além dos quase 5.500 feridos. Isso surpreendeu o antigo aliado e o nome de Osama, pela primeira vez, estava nos noticiários mainstream do Ocidente, entrando na lista dos 10 mais procurados do mundo. Em 12 de outubro de 2000, em vias das eleições nos Estados Unidos, rola outro movimento marcante de Bin Laden. O destroyer USS Cole estava atracado para reabastecimento em Aden, no Iêmen, quando soldados de Bin Laden se suicidaram com bombas e mataram 17 militares americanos. Mais uma vez, a repercussão foi ruim nos Estados Unidos e influenciou fortemente as eleições americanas, já que Clinton não tomou nenhuma medida enérgica. Bin Laden já mostrava para o mundo impressionante capacidade de articulação e estava se planejando para fazer algo muito maior. Algo que a própria CIA já suspeitava, segundo comunicados liberados recentemente. Nessa altura, a Al-Qaeda poderia estar em qualquer lugar e perturbava os governos seculares do Oriente Médio. Então, o século XXI começou e Bin Laden mostrou que não estava para a brincadeira. Desenvolveram na Al-Qaeda um complexo plano que envolvia aviões, quebra de segurança e ataque terrorista, e tudo estava sendo planejado. Esse viria a ser o maior atentado terrorista aos Estados Unidos na história, assim como um ponto de virada nas relações internacionais do mundo inteiro, e também a causa da morte de Bin Laden 10 anos no futuro. No dia 11 de setembro de 2001, ocorre um atentado terrorista nos Estados Unidos. Uma tragédia completamente sem precedentes, que eu vou te contar em detalhes no próximo vídeo. Bom,
É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.